Olá, alunos dominantes online! Nesta aula, nós vamos falar sobre os gêneros discursivos, a parte 2, ou seja, é a continuação da primeira aula sobre gêneros discursivos no Enem. E eu sou a professora Thaís. Bom, então, continuando, a gente estava fazendo uma trajetória por todos os gêneros discursivos que já apareceram na prova de espanhol do Enem, tá? Então, o gênero que nós vamos falar agora é o fragmento de novela. Novela, em espanhol, é a mesma coisa que romance em português, que se refere a um livro em prosa. Então, é importante que vocês saibam, inclusive para o português, tá? Que romance não significa um livro que fale de amor, de situações românticas, e sim um livro em prosa, que muitas vezes é de ficção, mas que também pode ser um livro de não ficção, ou seja, uma história real, né? E a palavra novela em espanhol se refere a esse tipo de livro. E como que se chama a novela da televisão? Em espanhol se chama telenovela, tá? Então, em espanhol, se você fala só a palavra novela, vão entender que é o livro. Se você estiver falando de novela de televisão, você tem que falar telenovela. A não ser que você já esteja dentro do assunto, você pode falar novela e vão entender que é telenovela, porque você já está falando disso, né? Mas vai depender bastante do contexto. No geral, telenovela da televisão e novela é o livro. No Enem, é claro, não podemos colocar um livro inteiro como texto. Então, nós vamos colocar fragmentos, ou seja, uma parte do livro como texto, né? Aqui, no caso, o livro que a gente vai ler o fragmento é El Espejo Enterrado, que é do autor Carlos Fuentes. Esse autor é um autor mexicano e um dos autores em língua espanhola mais famosos. Ele já morreu há alguns anos, mas ele foi muito importante como escritor em língua espanhola. Nesse livro, ele conta um pouco sobre a colonização do México, que foi feita por Cortés. Então, ele vai contar nessa parte o momento em que Cortés conheceu a Malinche, que foi uma mulher indígena bastante importante para a colonização do território que hoje é o México. Tá? Então, vamos ler o texto. Pero un día le fue presentado a Cortés un tributo bien distinto. Un obsequio de 20 esclavas llegó hasta el campamento español y entre ellas Cortés escogió a una. Descrita por el cronista de la expedición, Bernal Díaz del Castillo, como mujer de buen parecer y entremetida y desenvuelta, el nombre indígena de esta mujer era Malinche, indicativo de que había nacido bajo signos de contienda y desventura. Sus padres la vendieron como esclava. Los españoles la llamaron Doña Marina, pero su pueblo la llamó la Malinche, la mujer del conquistador, la traidora a los indios. Pero con cualquiera de estos nombres, la mujer conoció un extraordinario destino. Se convirtió en mi lengua, pues Cortés la hizo su intérprete y amante, la lengua que habría de guiarle a lo largo y alto del imperio azteca, demostrando que algo estaba podrido en el reino de Moctezuma, que en efecto existía gran descontento y que el imperio tenía pies de barro. Então, aqui, essa história foi registrada pelo Bernal Díaz de Castillo, que foi o cronista dessa expedição de Cortés. Então, ele era responsável por registrar, escrever o que acontecia ali naquela expedição, e por causa disso que nós temos hoje registro disso, né? Registro escrito ao longo da história. Então, ele contou sobre esse momento em que a Malinche, que era o seu nome em língua náhuatl, que era a língua indígena, foi conhecida, né, pelo Cortés e se tornou fez uma contribuição na conquista do México. Então, aqui está explicando, né, que ele chamava ela de Mi Lengua, porque ela foi sua intérprete, além de sua amante. O fato dela ter sido sua intérprete foi muito importante para a conquista do México, porque ela traduzia
a língua indígena para os espanhóis. Ela aprendeu espanhol muito rápido, ela era muito inteligente. Então, ela traduzia as línguas, que na verdade não era só uma língua indígena que era falada naquela região. E ela sabia falar várias. E ela traduzia o que os índios falavam, os indígenas falavam, e explicava para o Cortés em espanhol. E ele conseguia entender o que eles estavam conversando. E assim foi mais fácil ele conquistar os territórios e entender os problemas que estavam acontecendo lá, né? Por isso que fala que algo estava podrido no reino de Moctezuma, algo estava podre. Então, alguns problemas já estavam acontecendo, problemas internos nesse reino de Moctezuma, e ele se aproveitou desses problemas internos para conquistar o território, né? E ela ajudou como intérprete, como tradutora. Esse foi o seu principal papel. E até hoje ela é considerada, como fala aqui, la traidora a los indios. Ela é considerada traidora. Então, no México, Malinche muitas vezes é sinônimo de traição ou de traidora. Porque ela fazendo essa tradução para os espanhóis, ela favoreceu os espanhóis, né? E automaticamente prejudicou os indígenas, e ela era indígena. Mas o que não se pensa muitas vezes é que ela era uma escrava, então ela não fez aquilo por escolha própria. Ela não tinha muito como escolher. Então ela foi obrigada a contribuir com os espanhóis nesse momento, né? Mas até hoje ela é considerada uma traidora pelos mexicanos. E é uma figura assim cultural, né? Malinche como traidora. Bom, então a questão diz: Malinche ou Malintzin foi uma figura-chave na história da conquista espanhola na América ao atuar como a intérprete do conquistador, possibilitando-lhe conhecer as fragilidades do império. B, escrava dos espanhóis, colocando-se a serviço dos objetivos da coroa. C, amante do conquistador, dando origem à miscigenação étnica. D, voz do seu povo, defendendo os interesses políticos do Império Azteca. E, maldição dos aztecas, infundindo a corrupção no governo de Montezuma. Então, gente, ela foi, sim, intérprete, escrava dos espanhóis e amante do conquistador. Mas o papel-chave dela, né, a pergunta fala figura-chave. O papel-chave dela foi como intérprete. Nisso que ela realmente se destacou para se tornar, inclusive, uma figura histórica hoje, né? Então, ela realmente possibilitou que os espanhóis conhecessem mais as fragilidades do Império de Montezuma para conquistá-lo de maneira mais efetiva. Então, por isso, seu papel-chave foi como intérprete do conquistador ou tradutora, né? Ele chamava ela de minha língua, porque ela era tradutora dele. Bom, então essa é a questão da novela. Vamos para o próximo gênero, que é a caricatura crítica, que a gente chama em português de charge, né? Então aqui é uma charge que mostra dois personagens e a gatinha Ágata, a mesma gata que nós vimos na tirinha da aula anterior. Então, também é uma charge assinada pelo Nick, pelo mesmo autor, tem a mesma personagem aqui, né, a Ágata, mas aqui ela é somente observadora. Isso acontece em algumas tirinhas também do Gaturro. O gato aparece somente como observador da história, da cena, e quem interage são os humanos, né? Aqui, então, ela está observando com esse olhar bem espantado. E tem dois personagens que parecem estar no trabalho, né? Pelo traje, pela posição, também por estar aqui com o computador, o microfone e a câmera, os papéis na mão. Então, em um ambiente de trabalho, um ambiente de escritório, né? E os dois homens estão conversando. O primeiro fala: "Sabes que creo que tanta tecnología, tanta era digital, tanto adelante en la carrera informática, nos ha llevado a una época de deshumanización, de despersonalización." E aí o outro responde: "No coincido com vos." E ele continua: "E a vos quem te perguntou? Estou falando com mi notebook."
Então, novamente, né, nas tirinhas ou nas charges do Nick se usa a variante argentina da linguagem. Então, eles usam o sabes, eles usam o vos. E ele está falando da tecnologia que acaba levando a uma desumanização, despersonalização. E quando seu colega de trabalho responde dizendo que não concorda, né, não coincide, ou seja, não concordo, ele fala: quem te perguntou? Eu estou falando com o meu notebook. Então, ele reclama da tecnologia da era digital que leva à desumanização, mas ele está falando com o notebook e não com seu colega de trabalho. Por isso, a Agatha está aqui no canto com essa cara de espanto. Então, vem a pergunta. A charge é um gênero textual que possui caráter humorístico e crítico. Isso a gente também precisa saber da charge, da tirinha, e de vários outros gêneros que também misturam a linguagem verbal e a linguagem não verbal, que é o caso aqui também da charge. Ao abordar o tema do uso da tecnologia, essa charge critica o ou a. A postura das pessoas que não respeitam a opinião dos outros. B, tendência de algumas pessoas a interferir em conversa alheia. C, forma como a tecnologia ampliou a comunicação e a interação entre as pessoas. D, hábito das pessoas que passam muitas horas conectadas. E, indivíduo cujo comportamento destoa do seu discurso. Então, como a charge é um gênero crítico, um gênero que sempre vai trazer alguma reflexão crítica, a crítica aqui é ao indivíduo cujo comportamento destoa de seu discurso. Então, ele está falando, reclamando que a era digital levou à desumanização, mas ele mesmo não quer interagir com o seu colega, está interagindo só com o seu notebook, né? Então, é aquele clássico: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Ele tem um discurso que é diferente da sua prática, do seu comportamento. Então, essa é a crítica da charge, que é um gênero que também mistura linguagem verbal e não verbal e traz um pouquinho de humor, geralmente, tá? Então, esse foi mais um gênero que aparece bastante nas provas do Enem. Agora, nós vamos falar do gênero poema. O gênero poema também já apareceu várias vezes nas provas de espanhol do Enem. E esse é um poema da autora Circe Maia, que é uma poetisa uruguaia, que se chama El Robo. Vamos ler. Para los niños, anchos espacios tiene el día, y las horas son calles despejadas, abiertas avenidas. A nosotros se estrecha el tiempo de tal modo que todo está apretado y oprimido. Se atropellan los tiempos, casi no da lugar un día a otro. No bien amanecido, cae la luz a pique, en veloz mediodía, y apenas la contemplas, huye en atardeceres hacia pozos de sombra. Dice una voz, entre vueltas y vueltas se me fue el día. Algún ladrón oculto rouba mi vida. É um poema bem interessante, né, que fala sobre os sentimentos que nós temos, acho que principalmente agora, né, com tantas tecnologias no nosso dia a dia, de que o tempo acaba passando muito rápido, né? Então, parece que um ladrão está roubando a vida, a nossa vida, o nosso tempo. Os dias passam muito rápido. Esse é o tema do poema, né? E aqui está falando que para as crianças, o dia parece que tem longos espaços, largos espaços. Isso é uma verdade, né? Muitas pessoas contam essa experiência, que quando eram crianças, o tempo parecia que passava mais devagar. Entre um ano e outro, né? De um Natal para o outro, de um aniversário para o outro, parecia que demorava muito tempo para passar. E depois, quanto mais eles foram crescendo e ficando mais ocupados com mais atividades, os dias começaram a passar muito rápido. Que é aqui a parte que ela fala. A nosotros se estrecha el tiempo de tal modo que todo está apretado y oprimido. Se atropellan los tiempos, casi no dá lugar um dia a outro. Então, é como se quase que um dia não desse lugar para o outro. Então, um dia está acontecendo, o outro já está correndo para começar a acontecer, né? Então,
acabou de amanhecer, o sol já está se pondo, as coisas acontecendo muito rápido. Então, é essa a ideia do poema. Vamos ler a questão. O poema Robo, de Circe Maia, poetisa uruguaia contemporânea, trata do ou da A. Problema do abandono de crianças nas ruas. B. Excesso de trabalho na sociedade atual. C. Angústia provocada pela fugacidade do tempo. D. Violência nos grandes centros urbanos. E. Repressão dos sentimentos e da liberdade. Então, é a angústia provocada pela fugacidade do tempo. Como o tempo é fugaz, como o tempo passa rápido. E isso nos deixa angustiados quando a gente tem muitas coisas para fazer, né? E quando os anos passam realmente e a gente percebe que tudo aconteceu muito rápido. Então, esse é o tema desse poema. Então, já apareceram alguns poemas no Enem, na prova do Enem. E as questões são sempre, né, de interpretação sobre qual mensagem aquele poema queria passar. Bom, agora nós vamos falar sobre o gênero discurso. Aqui, no caso, é um discurso que foi feito por um autor quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. E é um fragmento do discurso também. Não está o discurso completo, que com certeza era muito grande. Aqui está um fragmento. Então, esse discurso é do autor Mário Vargas Llosa, quando ele recebeu esse prêmio. Então, ele fala o seguinte: Aunque me cuesta mucho trabajo y me hace sudar la gota gorda, y como todo escritor, siento a veces la amenaza de la parálisis, de la sequía de la imaginación, nada me ha hecho gozar en la vida tanto como pasarme los meses y los años construyendo una historia. Desde su incierto despuntar, esa imagen que la memoria almacenó de alguna experiencia vivida, que se volvió un desasosiego, un entusiasmo, un fantaseo, que germinó luego en un proyecto y en la decisión de intentar convertir esa niebla agitada de fantasmas en una historia. Escribir es una manera de vivir, dijo Flaubert. Então, ele está contando nesse discurso um pouco do seu processo como escritor, né? O seu processo como autor, que tem muito a ver com momentos em que ele consegue começar a construir a história, né? Depois de sentir um pouco a ameaça da paralisia, da seca da imaginação. Porque, ao contrário do que a gente pode pensar, até os autores famosos, importantes, destacados, tem esse momento em que eles se sentem sem ideias, né? Eles sentem que não conseguem começar a escrever. Então, ele fala um pouco disso. E a pergunta é: o trecho apresentado trata do fazer literário a partir da perspectiva de Vargas Llosa. Com base no fragmento Me hace sudar la gota gorda, infere-se que o artifício da escritura para o escritor. A. Ativa a memória e a fantasia. B. Baseia-se na imaginação inspiradora. C. Fundamenta-se nas experiências de vida. D. Requer entusiasmo e motivação. E. Demanda expressiva dedicação. Bom, então o autor usa essa expressão, né? Me hace sudar la gota gorda, aqui logo no início. Tá bem comum no Enem, nos últimos anos, sempre pedir uma questão relacionada a alguma expressão idiomática. Mas o bom é que eles nunca pedem essa expressão fora de contexto, né? Sempre dentro de um texto, dentro do contexto que a gente consegue entender. E aqui no início ele está falando, me cuesta mucho trabajo, me dá muito trabalho, me faz suar, né? Então, ele está falando aqui da dedicação, né? Na letra E, demanda expressiva dedicação. Para o autor, escrever não é algo fácil, como a gente poderia imaginar, né? Um escritor profissional, um escritor famoso, para ele escrever não é difícil. Ele diz aqui que não, que escrever é difícil, que dá trabalho, que faz ele suar, né? Então, ele realmente se esforça, ele se dedica para escrever. Isso é interessante a gente ler, principalmente quando vocês estão aí se dedicando a escrever a redação. Muitos falam, né?
eu não tenho talento para escrever, eu não tenho inspiração, eu não tenho dom. Mas nem para os autores que têm o talento é algo fácil. Então, é algo que sempre se precisa de dedicação e de esforço. E é o que esse autor conta aqui, né? Até existe um ditado, né, que fala que escrever é 10% inspiração e 90% transpiração. Então, é muito mais você se esforçar do que você realmente ter uma inspiração que vem do céu, das musas, né? Como se falava antigamente. Bom, então essa foi a questão com o discurso. Agora vamos ver uma campanha. Esse cartaz, né, traz uma campanha que tem a sua parte verbal, a parte escrita e também a parte não verbal, que é a imagem. E muitas campanhas trazem também uma parte não verbal, né? Uma imagem para ilustrar essa campanha. Pode ser, inclusive, um desenho ou uma foto realmente. Então, aqui a campanha diz: lactância durante el embarazo y en tándem. Las mujeres podremos lactar durante el embarazo y en tándem, siendo una práctica natural y respetuosa con nuestros hijos. E aqui tem a associação que fez essa campanha, que é a Associação Canária de Criança Natural. É das Ilhas Canárias, lá na Espanha, né, um território da Espanha. E a criança natural é a criação natural. É considerado um falso amigo, né? Essa palavra criança, que significa, na verdade, criação, tá? Então, aqui está falando que as mulheres podem lactar, ou seja, podem amamentar, né, durante a gravidez. E em tándem significa amamentar duas crianças ao mesmo tempo, o bebê recém-nascido e a outra criança que já está maior. Então, por isso traz aqui a imagem da criancinha beijando a barriga da mãe que está grávida, né? Então, aqui traz a pergunta: as marcas de primeira pessoa do plural no texto da campanha de amamentação têm como finalidade. Então, primeiro a gente tem que identificar onde estão essas marcas de primeira pessoa do plural, tá? Primeira pessoa do plural, então, nosotros, nós, né? Então, onde que está a marca do nós? Quando fala las mujeres podemos está conjugado em primeira pessoa do plural. Nosotros podemos. Aqui no caso, nosotras podemos. Las mujeres. E aqui também quando fala com nuestros hijos, também se refere à primeira pessoa do plural. Nossos filhos, né? Então, por que eles usam nessa campanha a primeira pessoa do plural? Para A. Incluir o enunciador no discurso para expressar formalidade. B. Agregar diversas vozes para impor valores às lactantes. C. Forjar uma voz coletiva para garantir adesão à campanha. D. Promover uma identificação entre o enunciador e o leitor para aproximá-los. E. Remeter à voz institucional promotora da campanha para conferir-lhe credibilidade. Então, aqui no caso, é promover uma identificação entre o enunciador e o leitor para aproximá-los. Então, quando o texto fala as mulheres podemos, o enunciador está se colocando como mulher também. E como se a enunciadora, né, estivesse também envolvida na mesma situação. Quando fala nossos filhos, ela também se coloca como mãe. E está se dirigindo a outras mães, né? Então, cria uma identificação, cria uma proximidade entre o enunciador e o leitor, certo? Então, a resposta aqui da questão com o gênero discursivo campanha é a letra D. Agora, vamos ver uma questão com o gênero discursivo cartel ou cartaz, tá? Que também aparece bastante no Enem. E também conjuga a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Por isso que eu falo tanto da importância, gente, da linguagem não verbal nos textos do Enem, porque ela realmente aparece bastante em vários gêneros que são cobrados na prova de espanhol, tá? Então, aqui também tem uma imagem, tem a parte escrita, e esse cartaz foi publicado em lacronicadeleon.es, então um site da Espanha,
e de León, que é uma região da Espanha, tá? Então, temos aqui o símbolo, né, da acessibilidade da cadeira de rodas. E temos essa frase: si te quedas mi aparcamiento, quédate mi discapacidad. No aumentes mis barreiras. Então, essa frase quer dizer: se você fica com a minha vaga no estacionamento, fique com a minha deficiência, não aumente as minhas barreiras. Então, está aqui criticando, a gente pode, se prestar atenção, perceber que é uma marca desse símbolo no chão, né, pintado no chão, como a gente tem nos estacionamentos, nas vagas, né, que são reservadas para pessoas com deficiência física. Então, está falando sobre aquelas pessoas erradas, inconvenientes, que param nessas vagas, né, e que não têm nenhum tipo de deficiência. Então, que só querem tirar a vantagem dos benefícios, entre aspas, que as pessoas com deficiência têm, mas não querem ficar, é claro, com as deficiências que eles têm, né? Isso acontece, e a gente está vendo que não é só no Brasil, é um cartaz da Espanha. Então, essa campanha, esse cartaz está falando para evitar esse tipo de coisas, né? Então, a pergunta é: a acessibilidade é um tema de relevância, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. No cartaz, a exploração desse tema destaca a importância de si: A. Estimular os cadeirantes na superação de barreiras. B. Respeitar o estacionamento destinado a cadeirantes. C. Identificar as vagas reservadas aos cadeirantes. D. Eliminar os obstáculos para o trânsito de cadeirantes. E. Facilitar a locomoção de cadeirantes em estacionamentos. Então, no caso, a resposta é respeitar o estacionamento destinado a cadeirantes, né? Então, esse cartaz estimula que as pessoas sem deficiência respeitem o espaço reservado às pessoas com deficiência física, né? E a gente poderia pensar em outras situações além, né, do estacionamento, situações em que existe a fila preferencial ou existe o lugar preferencial e muitas vezes não é respeitado e precisa ser estimulado que exista esse respeito. Bom, então essa foi a questão sobre o gênero cartaz. E com essa, a gente encerra a parte 2 da nossa aula sobre gêneros discursivos. E nós teremos a parte 3 para a continuação. Então, até a próxima. Tchau, gente!